TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida, a Academia Campinense Maçônica de Letras, e com diploma de mérito educacional Professor Darcy Ribeiro, o senhor José Ferracini, por proposição do vereador Marcos Bernardelli. Nós convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli. Nós convidamos também o presidente da Alma Camp, Associação das Lojas Maçônicas de Campinas, Afonso José Costa. Convidamos o fundador da Academia Campinense Maçônica de Letras e inspetor litúrgico do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito, senhor Manuel Seragioli. Convidamos o presidente da Loja Maçônica Brasil 500, Romeu Corra de Júnior. Convidamos o presidente da Loja Maçônica Luz à Humanidade, Eduardo Sorg. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os nossos homenageados desta manhã. Representando a Academia Campinense Maçônica de Letras, por favor, recebam o seu presidente, senhor Valdir Oliveira. Acompanhado de sua esposa, Maria Elisa Ferracini, e netos Mariana e Enzo Ferracini, por favor, recebam o nosso homenageado, senhor José Ferracini. Nós convidamos todos a tomarem assento.
Com a palavra, o vereador Marcos Bernardelli, para declarar aberta esta reunião solene. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Agora a reunião é festiva. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega do Diploma de Mérito Cultural Guilherme de Almeida à Academia Campinense Maçônica de Letras e Diploma de Mérito Educacional Professor Daci Ribeiro ao nosso grande irmão José Ferracini. Nós convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
agradecemos as seguintes presenças das autoridades que se apresentaram a este cerimonial. André Vieira Filho, presidente da Loja Maçônica Isaac Newton. Paulo José Pereira Curado, grande secretário da Guarda do Selo do Grande Oriente Paulista. Alessio Biondo Júnior, grande secretário adjunto de Relações Interiores do Grande Oriente Paulista. O deputado federal da Loja Maçônica Barreto Leme, Paulo Roberto Valente. Plínio Escher, deputado federal do Grande Oriente do Brasil. Márcio Henrique Zucchini, delegado do Grande Oriente Paulista. E Antônio Pedro Rodrigues, secretário-geral da Câmara Municipal de Campinas, e Gustavo Zucato, subsecretário de Relações Institucionais da Câmara. Convidamos agora à tribuna o vereador Marcos Bernardelli para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta manhã. Mais uma vez, bom dia a todos. Meu irmão Valdir de Oliveira, presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, em vossa pessoa, cumprimento a todos os irmãos acadêmicos aqui presentes. Meu irmão José Ferracini, hoje também aqui homenageado. Dona Maria Elisa Ferracini, cunhada, parceira, esposa, mãe e avó, dessas duas pérolas que até o final da sessão farão uso da palavra, se não daqui, brincadeira. O Enzo Padovani Ferracini e a Mariana Ferracini. Mariana, eu tenho uma Mariana lá em casa também. E há 6 meses atrás, ela deu netinho pro tio. Chama Luiz Henrique. Afonso José Costa, presidente da nossa Amacamp, Associação das Lojas Maçônicas de Campinas e Região. Manuel Serajoli, na pessoa de quem cumprimento todos os ex-fundadores, porque o cerimonial, é lógico, não conhecia o nosso dia a dia, atribuiu ao Manel como fundador. Aqui temos vários deles, mas em vossa pessoa, fica o cumprimento aos ex. Romeu Corade Júnior e Eduardo Sorce, em vossas pessoas, cumprimento toda a maçonaria de Campinas, todos os veneráveis mestres, todos os irmãos e todas as lojas deste Oriente. Valdir, a Câmara Municipal de Campinas, através do projeto de decreto legislativo 170/2019, concedeu o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a esta instituição, a Academia Campinense Maçônica de Letras, da qual meu irmão hoje ocupa a presidência. Várias foram as razões, mas serei sucinto no contido da justificativa do acolhimento por unanimidade dos 33 vereadores desta casa. Porque hoje aqui estamos, como braço estendido daquele espaço físico, por autorização também de todo o plenário.
A Academia Campinense Maçônica de Letras foi fundada em 10 de outubro de 1985, na cidade de Campinas, com a finalidade de trabalhar pelo progresso da cultura e das letras maçônicas, em geral. Muito embora a atual significação do termo academia date do século XV, quando os humanistas italianos pretenderam reviver a cultura clássica na então conceituada Schoris Academia Floriense, assim como os franceses, que já em 1540 chamavam a École de France Nobre Academia, o nome academia designou antigas universidades ou instituições de ensino superior, posteriormente emprestando seu nome às sociedades de escritores, artistas, eruditos e cientistas. No Brasil, as academias surgiram no século XVII, como reflexo do que então se participava em Portugal, seguindo o modelo oriundo da Itália, e se caracterizavam pelo espírito moralista, religioso e predominantemente áureo, dedicando-se às atividades culturais de caráter histórico e científico. A mais antiga academia brasileira surgiu em 1724, na Bahia, a Academia Brasileira dos Esquecidos. Seguiram-se a Academia dos Felizes, inaugurada no Rio de Janeiro em 1736, a Academia dos Seletos, fundada também no Rio em 1752, a Academia Brasílica dos Renascidos, na Bahia, em 1759, a Academia Científica do Rio de Janeiro, de 1772. A mais famosa das academias brasileiras foi fundada por Machado de Assis em 15 de dezembro de 1896, no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras. Na fundação da Academia Campinense Maçônica de Letras, prevaleceu um espírito incentivador e a convicção de que um centro de união entre os maçons poderiam aprimorar e estimular os intelectuais da maçonaria em nossa cidade. Em 4 de novembro de 1984, Mário Nami reuniu-se com os maçons Benedito José Fará, Cesário Morei Horst, Manuel Lourenço Serajoli e Paulo Piratininga Filho, e lançou a ideia da criação de uma instituição literária, ideia prontamente aceita por todos. A instalação pública da Academia Campinense Maçônica de Letras foi realizada na noite de gala do dia 17 de outubro de 1985, com a presença do prefeito, à época, Dr. José Roberto Magalhães Teixeira, o presidente da Câmara Municipal, o senhor Carlos Cruz, e o Dr. Armândio Augusto Melheiros Lopes, delegado regional da Polícia de Campinas, e representantes do Tribunal de Justiça, dentre outras autoridades civis, militares e eclesiásticas. A cerimônia foi presidida pelo general Morivaldi Calvé Fagundes, presidente da Academia Brasileira Maçônica de Letras, que deu posse ao acadêmico Mário Nami, primeiro presidente, sendo também empossados na mesma cerimônia os acadêmicos Benedito José Fará, Mário Ducati, Paulo José Octaviano, Francisco Stoff Neto, Guilherme Fernando Nogueira, Aloísio Moratori Rodrigues, Oacir Martinelli, Arley Arnaldo Madeira, Manuel Lourenço Serajoli, Cesário Morei Horst, Paulo Piratininga Filho e José Fidelis. A Academia Maçônica de Letras reúne homens com objetivos comuns, voltados para a cultura de maneira geral e da maçonaria em particular. Busca o aperfeiçoamento da organização social e o bem comunitário. Congrega membros de todas as potências maçônicas que convivem em clima fraternal, respeitando-se mutuamente. Condena o fanatismo religioso, a ignorância, as lutas de classe e a discriminação, considerados óbice ao desenvolvimento humano. Ao longo desses anos, a Academia realizou ininterruptamente centenas de reuniões culturais, que contou com a participação dos mais importantes nomes da literatura e da cultura maçônica do país e do exterior. Promoveu e participou de eventos em nível local, regional e nacional, consolidando sua fidelidade social e comunitária. Seus membros publicam com frequência livros e matérias específicas de interesse da maçonaria. Sua mais expressiva manifestação cultural é o simpósio que se realiza a cada 2 anos. No último mês foi realizado o 10º simpósio, contando com a presença maciça dos maçons de várias potências. Detém 40 cadeiras, que homenageiam ilustres cidadãos que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de nossa cidade.
Por essas razões, de forma sucinta, é que a Câmara Municipal de Campinas, como aqui já relatado, por unanimidade, concedeu esta honraria. A mesma foi publicada no Diário Oficial do município no dia 2 de outubro próximo passado. Da mesma forma, e por unanimidade, meu irmão José Ferracini. A Câmara Municipal de Campinas concedeu a Vossa Senhoria o mérito educacional professor Darcy Ribeiro. Projeto de Decreto Legislativo 19/2019. E, mesmo de forma sucinta, vosso currículo, afora a vida maçônica, é de causar realmente inveja, mas inveja positiva, se é que existe. Formação acadêmica, licenciatura plena em pedagogia, curso de aperfeiçoamento para o ensino em primeiro grau, curso de aperfeiçoamento para o ensino em segundo grau, curso de aperfeiçoamento de supervisão escolar, bacharel em ciências jurídicas e sociais, curso de literatura da Associação Brasileira de Escritores, secção São Paulo, curso de expansão cultural, 13º Simpósio Único Brasileiro de Educação, professor primário, diretor de grupo escolar, diretor de ensino secundário e normal, hoje diretor de escola, professor de ensino secundário e normal, supervisor pedagógico, delegado regional de ensino, regional de Pereira Barreto, professor de ensino superior, disciplina, princípios, métodos de educação escolar, Faculdade de Ciências e Letras, Urubupungá Pereira Barreto, agente cultural da Fundação Memorial da América Latina, desenvolveu projetos educacionais para alunos da Escola Estadual Capital e Interior, escolas no Memorial, aluno trabalhador, dentre outros. Iniciado um pouco da sua vida profana, maçônica, iniciado em 15 de fevereiro de 1975, na loja maçônica 11 de agosto, Gospel Pereira Barreto, mestre instalado em 1979, venerável mestre da loja 11 de agosto de 1980, 1984, venerável mestre da loja Luz Humanidade, Campinas, neste Oriente, 2003, 2005, membro da Academia Maçônica de Letras desde cadeira 26, membro da Academia Ciências e Letras da Confederação Maçônica do Brasil, Comab, presidente da Academia Maçônica 2007-2011, secretário 2001-2003, tesoureiro 2003-2007, presidente da Comissão do Simpósio 2009-2017, fundador da Copelma, Assembleia de Presidente e ex-presidente da Loja Maçônica de Campinas, presidente de 2004-2006. Na gestão do irmão Arthur de Almeida Monteiro Júnior, designado responsável pelo Departamento da Cultura, realizar o concurso literário destinado aos alunos das escolas públicas de Campinas, que culminou com no Dia do Maçom de 2002, com o lançamento do livro de poesias Instantes, da aluna de segundo grau da Escola Estadual do Alberto Nascimento, Daniela de Lima, o selo, premiada no aludido concurso. Graus filosóficos, grau 33 no rito brasileiro, os conselhos crípticos brasileiros relacionados ao General Gran Consul Maçons Internacional, os graus mestre real, mestre escolhido, Rio de Janeiro 2006, rito de York, grão honorário, ordem da Trolha de Prata, concedido pela Assembleia de Grande Capítulo da Maçons Crípticos do Brasil, em sessão do Rio de Janeiro. Meu irmão ficaria aqui pelo menos mais umas horas para fazer a leitura de todo o seu currículo. Mas obrigado sou, porque estamos numa sessão pública, de fazer aqui pelo menos um mínimo, vou trazer um mínimo do seu currículo, que serviu de base também para que no plenário da Câmara Municipal da nossa cidade pudéssemos aprovar por unanimidade esta honraria. Não tenho dúvidas alguma, justas como todas aquelas que já realizamos. Mas hoje eu sinto uma particularidade.
A Câmara Municipal de Campinas recebe no seu seio aquilo de mais essencial e puro da intelectualidade da maçonaria em nossa cidade. E eu sei disso. Parabéns a todos vocês. Parabéns à academia. Parabéns a você, meu irmão Ferracini. Muito obrigado. Enviou a sua justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados desta manhã. A desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. E neste momento passamos à entrega das honrarias. Por meio de seu presidente, Valdir Oliveira, recebe o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida, a Academia Campinense Maçônica de Letras. A instituição recebe a honraria por sua contribuição ao campo da cultura no município de Campinas. Recebe agora o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro, o senhor José Ferracini. Nosso homenageado recebe o diploma por sua contribuição ao magistério no município de Campinas. Convidamos a tribuna para fazer uso da palavra para seus agradecimentos, primeiramente o nosso anfitrião, senhor Valdir Oliveira. Mais uma vez, um novo bom dia a todos. Ilustre vereador e meu querido irmão Marcos Bernardelli, presidente da Câmara Municipal de Campinas, ilustres membros da mesa, condutora dos trabalhos, ilustres acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. Concluir a educação básica é uma realidade distante para muitos jovens brasileiros. Um terço desses jovens, entre 19 e 24 anos, não concluiu o ensino médio no ano passado. Apesar da média geral ser alta, o panorama entre os negros é ainda pior. Quase metade, 44% dos negros, homens dessa faixa etária, não concluiu esse nível de ensino. Os recortes por cor e por gênero revelam outros dados assustadores. 33% das meninas negras nessa faixa etária não têm ensino médio, enquanto entre as brancas o índice é de 19%. O cenário relacionado ao ensino médio é só uma ponta do desafio. Ser negro no Brasil aumenta a chance de exclusão escolar ao longo da educação básica. Dados comprovados pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, recentemente realizada. O abandono escolar é um dos maiores entraves educacionais do país. Desde o ensino fundamental, essa conjuntura incide de forma mais acentuada sobre a população negra.
Enquanto, na média, 13% dos jovens de 19 e 24 anos não haviam concluído o 9º ano do ensino fundamental, entre os negros o percentual era de 19%. Há mais jovens negros que atrasados ingressam em escolas para jovens e adultos. Mais de 6 em cada 10 nessa modalidade são negros. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o superintendente do Instituto Unibanco, tabulador dos dados da pesquisa, destacou: as razões dessas desigualdades exigem uma análise mais profunda, mas as evidências indicam processos estigmatizantes e estruturais. Essa desigualdade se aprofunda ao longo da vida desses jovens. A remuneração salarial ao longo da vida de uma pessoa com ensino médio pode ser de até 48% maior do que a daquela com o mesmo perfil, mas com escolaridade até o ensino fundamental. Nossas autoridades tentam resolver questões como essa, que ora se apresenta. Há pouco tempo, foi lançada a proposta de criação de escolas cívico-militares, em cujo modelo híbrido, egressos das Forças Armadas atuarão como tutores e administradores, sendo que os educadores ficarão responsáveis pelo processo didático-pedagógico. São tentativas que deverão ser fadadas ao fracasso se outras ações a elas não se somarem. Há um imenso atraso educacional em nosso país. Corre-se o risco de que pontos positivos de iniciativas dessa natureza acabem diluídos de forma homeopática no oceano de problemas e nas fragilidades do nosso sistema de ensino. A solução para a questão educacional passa pela integração de várias ações, das quais se destacam escolas em tempo integral, boas práticas de pedagogia, gestão eficaz das organizações de ensino, tratar a educação como tema fundamental e não como mercadoria. E, acima de tudo, valorizar o professor e as organizações culturais. O professor muda o comportamento e instrumentaliza o aluno. As organizações culturais mudam a cultura e desenvolvem a consciência da sociedade. As homenagens a serem feitas no dia de hoje à Academia Campinense Maçônica de Letras e a um dos seus mais ilustres membros, professor José Ferracini, são ações de reconhecimento do papel desses homenageados no desenvolvimento da cultura e educação em nosso país. Guilherme de Almeida, nome que é dado ao diploma a ser recebido pela Academia Campinense Maçônica de Letras, foi um ícone em nossa cultura. Jurista, jornalista, escritor e poeta, campineiro, foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Foi o primeiro modernista a entrar para a Academia Brasileira de Letras, sendo coroado o 4º príncipe dos poetas brasileiros, ombreando-se com Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Olegário Mariano. Combatente da Revolução Constitucionalista de 1932, sendo considerado o poeta daquele movimento revolucionário. Era também um excelente letrista. É de sua autoria a letra da Canção do Expedicionário, homenagem aos pracinhas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Nosso ilustre acadêmico José Ferracini será homenageado com o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro, nome que dispensa, por tudo que ele fez pelo processo educacional brasileiro, maiores comentários. Tudo que se venha falar do professor Darcy Ribeiro será apenas pálida citação à sua grandiosidade. A Academia Campinense Maçônica de Letras se sente honrada com essas homenagens. É um reconhecimento por seu importante papel na difusão da cultura maçônica. Além disso, sente-se orgulhosa pela homenagem a um dos seus principais integrantes. Se tivemos como instituição algum sucesso que seja digno dessa honraria, é que contamos em nossos quadros com acadêmicos do caráter, conhecimento, integridade e propósito do nosso querido irmão José Ferracini. Essa homenagem serve também para renovarmos nossa noção de responsabilidade, de que temos um compromisso com a ordem maçônica.
situações discriminatórias e excludentes como as narradas no início dessa explanação devem ser eliminadas, combatidas com denodo, inaceitáveis entre nós, porque somos todos irmãos que comungam com o mesmo cabedal de princípios. Não nos esqueçamos de que o objetivo da maçonaria é buscar a felicidade da humanidade. Como academia, somos agentes fundamentais no sucesso desse desiderato. Esse é um compromisso que temos que honrar diuturnamente. Muito grato a todos. Convidamos agora à tribuna o nosso homenageado José Ferracini. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, a quem reverencio todos os componentes desta mesa. Meu ilustre querido presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, ilustres acadêmicos, amados netos, Mariana e Enzo, meus familiares. Na majestade deste ambiente da Casa de Cultura, sinto-me um tanto embaraçado para agradecer o que me foi dado pelo ilustre acadêmico, me perdoe, vereador Marcos Bernardelli. Sei, senhor presidente, que esta honraria, que esse diploma de mérito tem um peso e tem uma luz e brilho muito acima dos meus merecimentos. E eu apareço em campo sem ter o mesmo conhecimento e de luzes daqueles que me antecederam. Sei que tem peso e tem e brilho esse diploma, porque traz no seu rosto a chancela do eminente culto sociólogo, antropólogo, historiador, professor Darcy Ribeiro, um homem adiante do seu tempo. Sabemos todos que tivemos o privilégio de conhecê-lo. Parece-me ainda ressoar, ainda hoje, sua severa advertência: só vamos acabar com a violência quando resolvermos o problema da educação. Educação que para Darcy tinha como privilégio, como prioridade, como atenção primeira, o ensino básico. Canteiro fértil, onde vicejam os rebentos floridos da primavera estudantil. E disse-me
ainda é de se colocar que esta seleta plateia sabe muito bem por que dessa atenção especial dada ao ensino básico. Por que mais que se agigante, se aperfeiçoe a tecnologia, a comunicação de massa, a educação à distância, nada vai substituir um professor numa sala de aula, porque nesta fase da aurora da educação é necessário que haja sentimento, amor, compreensão, cuidado, zelo, porque é aí que se aflora o raciocínio, a sociabilidade, a cidadania, o social, o respeito à lei, à ordem, a moral e os bons costumes. Diria Darcy, sempre é necessário a valorização do professor para que isso seja conduzido. Escolas mais estruturadas, professores aperfeiçoados. Mas parece-me que no dia de hoje não corre este fato. As escolas mal estruturadas, professores mal remunerados, mal preparados. E é necessário, para que haja esse propalado desenvolvimento, é preciso primeiro reestruturar a escola. É preciso investir mais no ensino básico, como já disse o nosso presidente da academia, é onde menos se investe. E não há progresso, e não há desenvolvimento sem uma educação forte, e não há uma educação forte sem um professor bem preparado. Para tudo isso que existe, é necessário que se faça, diminui o distanciamento entre a escola pública e a escola privada. É necessário que diminua a distância entre a escola do pobre e do rico, para que haja um desenvolvimento completo. Seria desnecessário eu me alongar e ferir os tímpanos desta seleta plateia ao dizer de nações que genuflexas se levantaram através de uma educação forte e próspera. Por isso eu termino, mas não sem antes agradecer a generosidade de um coração nobre e fraterno do eminente presidente da Câmara Municipal de Campinas, combativo, vereador Marcos Bernardelli. E quero também agradecer a você, professor de ontem, pela inteireza da missão cumprida e renovando a minha fé, a minha coragem,
a minha esperança no professor de hoje, que apesar de estar na trincheira da paciência, continua na sua vida renhida para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igualitária e para um Brasil melhor. Bom dia a todos. E nós convidamos agora o filho do nosso homenageado, Ricardo Ferracini, para seu discurso de homenagem em nome de toda a família Ferracini. Fui pego de surpresa agora. Por mais que eu fale em público, por mais que os júris se acumulem na minha vida, é sempre uma situação diferenciada. Presidente Marcos Bernadelli, minhas homenagens, presidente Valdir de Oliveira, na pessoa de quem eu cumprimento meus tios aqui presentes. É com muita honra, evidentemente, que eu venho aqui tentar fazer e representar a família, a nossa família, nessa homenagem que foi feita a meu pai. O que eu sempre coloco aos meus alunos, dentro da minha atividade como docente e posteriormente também como promotor de justiça, é que a situação da educação hoje em dia, como meu pai, muito melhor do que eu colocou aqui, ela é sustentáculo de tudo que a gente vem tentando trazer para o país, uma identificação de uma melhoria social e de uma alteração da situação econômica e social do país. Jürgen Habermas talvez seja o maior jurista, o maior sociólogo jurista vivo atualmente, da Escola de Frankfurt, né, um revolucionário que desde a década de 70 vem nos colocando novas situações de alterações sociais e principalmente nos países em desenvolvimento, que é o que nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil. Ele coloca que o agir comunicativo baseado na educação é a única forma de que a gente consiga evoluir de um estágio mais primário em situação de convivência social para um estágio avançado. Evidente que isso não se traz em pontos específicos dentro de cada um dos países com uma facilidade. Isso demanda toda uma estrutura e uma reestruturação social. Acho que nós caminhamos dentro do país hoje para uma evolução que nós, dentro da nossa família, tivemos há 33 anos atrás, quando viemos para Campinas, trazidos pelos meus pais. Eu tinha 16 anos. Evoluímos. Atualmente, é difícil, mas atualmente somos formados todos em escolas públicas. A irmã caçula na Unicamp, né, nos traz aqui uma formação acadêmica da nossa cidade. Meu irmão pela Unesp, eu pela USP. E formamos todo esse embasamento intelectual e social graças à importância que meus pais sempre nos trouxeram na questão da educação. Eu acho que não existiria símbolo melhor que o professor Daci Ribeiro,
para homenagear meu pai. E eu, por me faltar palavras, só tenho a agradecer ao vereador, agradecer à Academia Maçônica por esse prêmio, que por mais que seja dado ao meu pai, é dado a nós como família. Muito obrigado. E após esses belos discursos, nós abrimos a palavra e convidamos à tribuna os acadêmicos aqui presentes que queiram prestar suas homenagens aos agraciados desta manhã. Pediram para me identificar. Francisco Munhoz, membro da Academia Campinense Maçônica de Letras, ex-presidente. Quero cumprimentar ao ilustre acadêmico presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, Valdir de Oliveira, e cumprimentar de forma muito especial ao nosso vereador maçom, irmão Marcos Bernardelli. Cumprimentar aos membros da mesa, cumprimentar aos nossos queridos e ilustres acadêmicos, a nossas cunhadas, e aos visitantes e aos irmãos de outras lojas que hoje nos prestigiam com sua presença. Sempre que há uma homenagem, nós temos a tendência de voltar nosso olhar para o passado, para o pretérito. É importante destacar como a Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo nosso ilustre acadêmico Marcos Bernardelli, tem tido assim uma ocupação, uma preocupação com nossa academia. Em vários momentos, nos tem prestigiado com diplomas, enaltecendo o nosso trabalho. No dia de hoje, mais uma vez, Marcos Bernardelli, presidente da Câmara Municipal de Campinas, nos prestigia, trazendo um diploma de reconhecimento pelo trabalho desta instituição. E o que é mais importante, vem aqui em Locus, vem aqui na nossa casa para fazer esta distinção. Esses dias passados, ilustre presidente Marcos Bernardelli, assistindo à TV Câmara, eu tive a ocasião de ver o momento quando foram prestigiados vários educadores no Dia do Professor. Falar sobre educação é redundância, porque foi muito bem explicitado tanto pelo nosso presidente, pelo Marcos Bernardelli e pelo homenageado José Ferracini. Eu estava pensando que, em termos de educadores, a maçonaria é uma casa recheada, porque cada maçom é um mestre, ele chega a mestre, e mestre é quem indica o caminho. Foi destacada o trabalho do nosso querido e ilustre acadêmico José Ferracini, mas esta casa, sim, é repleta de mestres, de professores. Temos nesta casa hoje professores ilustres das mais importantes instituições do ensino, partindo inclusive por as faculdades. Eu queria dizer alguma coisa importante. O professor Ferracini, com quem eu tive o privilégio
de compartilhar um trabalho quando nós fomos gestores desta casa durante 8 anos completos. Eu sempre me declarei um aluno, um discípulo do professor Ferracini. Nesse período eu aprendi muito. Aprendi a ser melhor. Aprendi a ser melhor comigo mesmo, com o próximo. Aprendi a ser um melhor marido, um melhor trabalhador. Um homem sempre preocupado com o desenvolvimento da humanidade. Um homem preocupado com a questão das desigualdades e a falta de liberdade em alguns momentos no mundo. Aprendi com o professor de que nós tínhamos que fazer um plano de ação sempre, que tínhamos que ter objetivos definidos, que deveríamos definir nossas metas e avaliar nossos resultados. O professor Ferracini foi o grande artífice para que esta academia se consolidasse, para que esta academia se tornasse uma academia respeitada nos meios intelectuais de Campinas. É um justo homenagem que ele recebe. Eu, como amigo do professor Ferracini, declaro aqui, de público, a minha admiração, o meu carinho e os meus agradecimentos por ter tido um companheiro de peso e que muito fortaleceu a minha formação como indivíduo. Parabéns, querido amigo, professor e ilustre acadêmico José Ferracini. Vamos fazer uma relaçãozinha? André? Escaparam, fala, André. Ilustre presidente da Câmara Municipal de Campinas, irmão Marcos Bernadelli, ilustre presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, Valdir José de Oliveira Filho. Eu queria fazer uma inversão, como se fosse os hospedeiros, nós da academia hospedando, embora nós estejamos numa reunião da Câmara Municipal de Campinas, como se a academia estivesse honrosamente hospedando a Câmara Municipal de Campinas. Essa é uma manhã muito especial para a Academia Campinense Maçônica de Letras e para todos nós. Com a presença de representante ou da Câmara Municipal de Campinas, a academia se sente muito honrada e vai decidir com isso se tornando cada vez mais firme e mais forte. E não é por acaso, ela está recebendo personalidades importantes da vida pública local e tem recebido ao longo desse tempo maçons especiais e acadêmicos extraordinários. E ela, ao longo desse tempo, ela tem tirado proveito dos atributos desses seus acadêmicos para trabalhar ao ritmo da razão, da consciência, da fraternidade e daquilo pela qual ela está sendo, também pela qual ela está sendo homenageada hoje, que é a busca do conhecimento. E com isso, a Academia Campinense Maçônica de Letras exala o seu verdadeiro espírito maçônico, pregando a moral como hierarquia, o talento como medida de superioridade, o respeito mútuo como base da dignidade, quer no mundo profano, quer no mundo maçônico, e trazendo para nós uma sessão como hoje muito especial. E é exatamente dentro desse perfil que emerge do fundo do baú de nossa convivência. Acadêmicos extraordinários e maçons diferenciados. E entre eles, como um carvalho que aprofunda suas raízes diante de uma tempestade, surge o nosso irmão ilustre acadêmico José Ferracini. José Ferracini, esse homem maçom de qualidades
intelectuais reconhecidas, de espírito retilíneo, de espírito equitativo, de nobreza de sentimento, um verdadeiro exemplo. Talvez fosse necessário dizer-lhes que essas suas qualidades são, para nós acadêmicos, garantias inconclusas de uma convivência das mais autorizadas dentro dos nossos propósitos maçônicos e de vida. Bom, Ferracini, trabalhar com você, ou viver com você como maçom durante esse tempo, foi um estímulo, nos nobilizou e foi uma poderosa força construtiva nas nossas vidas maçônicas e acadêmicas. Essa cerimônia pela qual nós estamos passando aqui nesse momento não é pura e simplesmente um ato formalizado. É muito mais que isso. É uma homenagem aos seus méritos, numa demonstração clara e inequívoca de que seu talento e a sua contribuição para a sociedade surgiram de sua vontade de construir essa vida da melhor maneira possível entre nós acadêmicos. Essa vontade incontida de dirigir todas essas forças a serviço do bem da nossa ordem e da sociedade em que nós vivemos. Parece até jocoso, mas dizem por aí, eu já passei por isso, em linhas gerais, que quando se homenageia alguém com idade acima de 60 ou 70 anos, as bocas pequenas dizem que estão homenageando um velho, como se a idade fosse uma trava que obstrui a vida, se esquecendo de que esse conceito é elástico, porque há jovens que nascem velhos e velhos que permanecem jovens, principalmente na mente. Eu digo isso porque, José Ferracini, que nós, pouco mais velhos, os antigos, nós ainda, muitos de nós ainda têm o selo, carregam o selo de validade. Nós somos válidos e produtivos. E sabe por quê? Porque o equilíbrio, a sensatez, a experiência dão bons resultados para aqueles que lutam na vida e pela vida. Já dizia Abraham Lincoln que as coisas podem até chegar àqueles que esperam, mas certamente serão sobras deixadas por aqueles que lutam. E eu tenho em minha memória, Zé Ferracini, que você, nos nossos encontros, nas nossas vidas maçônicas profundas, você sempre lutou em busca de um propósito e jamais se alinhou com espíritos medíocres que vivem às vezes até na penumbra e não conhecem nem a vitória nem a derrota. Você, meu caro irmão José Ferracini, sempre lutou pelo justo, sempre lutou pelo perfeito. Obrigado, ilustre acadêmico, irmão José Ferracini, pela sua altivez. Obrigado pelos momentos generosos, pelos seus momentos generosos. Obrigado pela sua sabedoria, sabedoria essa que fez com que você achasse tempo para fazer com que nós nos sentíssemos importantes ao seu lado. Meu caro irmão, ilustre acadêmico e amigo de muitas jornadas, como você me disse hoje pela manhã. É por tudo isso que você está sendo homenageado. É por tudo isso que você recebe essa honraria da Câmara Municipal de Campinas, tornando-se uma vez mais credor de nossas afeições. E quero terminar só dizendo-lhe, muitas vezes, pessoas e coisas passam na nossa vida, ou entram em nossas vidas silenciosamente, e até passam por ela. Outras entram e ficam um pouco. E outras entram e ficam muito tempo, deixando profundas marcas em nossos corações. E você é uma delas. Obrigado, meu irmão, obrigado, meu amigo, obrigado, ilustre acadêmico, por existir entre nós. Essa homenagem à academia e a você não poderia ser mais do que justa e perfeita. Obrigado.
Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, melhorou? Há um descompasso muito grande entre minha voz e microfone, esse é o problema. Presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, nosso irmão, a pessoa de quem eu homenageio todos os membros da administração de Campinas, meu caro e ilustre José Ferracini, acadêmico ilustre José Ferracini. Eu costumo dizer com certa frequência que as duas profissões mais importantes da humanidade são o professor e o escritor. Um porque é a memória da humanidade, outro porque divulga essa memória para a civilização e o progresso. E nós, na academia, temos essas qualidades. Nós temos aqui os elementos que fazem o progresso da civilização. Os nossos oradores anteriores aqui, cada um deles dentro da sua especificação, cada um deles com belíssimas palavras, cada um deles com as suas emoções contidas nos seus corações, fizeram hoje uma justa homenagem ao professor Ferracini. Eu gostaria de dizer que, embora todas as palavras fossem muito belas, toda a emoção contida aqui nesse púlpito fosse grandiosa, ainda assim, o professor Ferracini, pelas suas ações e pela sua atividade dentro da vida e do seu profissionalismo, é muito maior que todas as palavras que foram dirigidas a ele. Muito obrigado, professor Ferracini, muito obrigado a todos vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssimo senhor doutor presidente da Câmara de Vereadores, meu querido irmão Marcos Bernardelli, ilustríssimo presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, Júlio Leira Filho, Manuel Seragioli, Eduardo Sorge, Afonso, na pessoa de quem saúdo todas as lojas maçônicas aqui representadas, meu grande e inesquecível professor Ferracini. É com muita alegria que estou aqui hoje, com a minha história se confundindo, né, entre a Câmara de Vereadores e essa academia, e é muito gostoso e é único quando você vê uma senhora de 222 anos, que é a Câmara de Vereadores de Campinas, se ajoelhar, se reverenciar a nossa academia e a figura do nosso ilustríssimo acadêmico e professor José Ferracini. Eu acredito que há um poema também de um jovem e idoso que é aí o patrono da minha cadeira, Castro Alves, que demonstra muito bem essa simbiose que a gente vê hoje, nessa dupla homenagem justa e perfeita, como dito aqui, e não por acaso é o poema que abre as suas espumas flutuantes, que é o livro e a América, né? E Castro Alves, lá no século XIX, portanto há mais de um século e meio, já dizia que, talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado de outros esboços, disse um dia a Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Molhado ainda do dilúvio, qual tritão descomunal, o continente desperta no concerto universal. Dos oceanos em tropa, um traz-lhe as artes da Europa, outro as vagas de Ceilão, e os Andes petrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Olhando em torno, então brada, tudo marcha, ó grande Deus,
as cataratas para a terra, as estrelas para os céus. Lá no polo, sobre as plagas, o seu rebanho de vagas vai o mar apacentar. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar. Marchar? Mas como a Grécia, nos dóricos paternuns, há 1000 deuses levantando 1000 marmóreos panteões? Marchar com a espada de Roma, leoa de ruiva coma, de presa enorme no chão, saciando o ódio profundo, com as garras nas mãos do mundo, com os dentes no coração? Marchar, mas como a Alemanha, na tirania feudal, erguendo uma montanha em cada uma catedral? Não, nem templos feitos de ossos, nem gládios a cavar fossos são degraus do progredir. Labrada a César morrendo, no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. Filhos dos séculos das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro, que domina o mundo inteiro, sem nunca ter o Waterloo. Elo de pensamentos, que abrir a gruta dos ventos, donde a igualdade voou. Por uma fatalidade, dessas que descem de além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro a ave da imprensa gerou, o genovês salta os mares, busca um ninho entre os palmares e a pátria da imprensa achou. Por isso que na impaciência dessa sede de saber, como aves no deserto, as almas buscam beber. Ó, bendito o que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós, que o templo das ideias largo abris às multidões, para o batismo luminoso das grandes revoluções. E agora que o trem de ferro desperta o tigre no cerro e espanta os caboclos nus, fazei desse rei dos ventos, ginete dos pensamentos, arauto da grande luz. Bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão. Num poema mortalhada, nunca morre uma nação. Como Goethe moribundo, brada a luz o novo mundo num brado de Briarel. Luz, pois, nos vales e nas serras, que se luz rola na terra, Deus colhe gênios no céu. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão solene da Câmara Municipal de Campinas. Um bom dia a todos e muito obrigado pela presença. TV Câmara, Campinas.